No país em que a vida parece só começar após o carnaval, a divulgação das previsões para o ano no mês de fevereiro está dentro do prazo de validade. Ontem, uma mesa redonda no encontro da Nova Consciência discutiu as previsões para 2007. Astrólogos, representantes da tradição dos orixás, tarólogos e ciganos fizeram previsões para o ano de 2007. O público assistia curioso às previsões, que envolviam desde o evento da Nova Consciência até os signos do zodíaco. A representante da tradição dos orixás, Sandra, fez suas previsões com base nos orixás e destacou que este ano deve ser um ano de excesso ou falta de água, ano de extremos, e destacou que o homem deve fugir da violência. É um ano bastante difícil e mostra que durante todos esses anos o homem foi degringolando a natureza. Então essas catástrofes assustam muito, mas o mais perigoso mesmo é a paz armada. Isso é o que me apavora. Não gostaria de passar pela guerra para chegar à paz. Gostaria que fosse a paz pela paz, mas não vai ser. Já nas previsões do cigano Vigílio Vassalo, a mudança ficou em primeiro plano. Para ele, 2007 é um ano de renovação. É preciso mudar regras, leis, comportamentos, éticas, políticas. Já o astrólogo Antônio Carlos baseou as suas previsões nos 12 signos do zodíaco e destacou que 2007 é um ano que exige certos cuidados. Ter cuidado com precipitações, com fantasias, com contar com coisas que não têm bases sólidas, ter muito cuidado com crédito, com promessas que não têm fundamento, serem cautelosas e cuidar mais da saúde, principalmente. Um jogo pouco convencional que utiliza estratégias e imaginação. O RPG tem milhões de praticantes em todo o mundo. Em Campina Grande, o encontro reuniu dezenas deles. RPG. 3 letras que, em forma de diversão, reúnem milhões de praticantes no mundo inteiro. E é em paralelo ao encontro da Nova Consciência que um grupo de praticantes deste jogo se reúne há 7 anos em Campina Grande. A sigla RPG vem da expressão inglesa Role Playing Game, que em português significa jogo de interpretação. Nele, os jogadores interpretam personagens que vão enfrentar os desafios de uma aventura ainda desconhecida. O RPG ele é basicamente um jogo de teatro na qual você não tem um script já pré-estabelecido. Então os jogadores eles participam contando uma história em conjunto. Então cada um deles contribui um pouquinho para contar uma história maior. Neste jogo, ninguém sabe o que vai acontecer, exceto um jogador em especial, chamado de narrador. Só ele conhece o roteiro da aventura. O narrador apresenta aos outros jogadores uma situação inicial, descrevendo onde eles estão, o que eles veem, escutam, tocam, cheiram e sentem. A partir daí, os praticantes deste passatempo discutem situações imaginárias e começam a montar histórias criativas que não se prendem ao tempo nem ao mundo real. O objetivo do RPG ele é desenvolver a imaginação. Então o pessoal que joga, que pratica, eles têm que criar suas histórias, criar seus personagens e desenvolver as ações desse personagem dentro de um mundo fictício. Então dentro disso daí eles acabam desenvolvendo muito a imaginação, visualização, toda essa parte de inteligência, né? Normalmente, o local e a época em que a história está sendo contada são chamados de cenário. Mesmo sendo um jogo que tem como principal ferramenta a criatividade, as decisões que o narrador toma não são aleatórias nem arbitrárias. Ele usa sistema de regras retirados de livros de RPG que abordam assuntos da era medieval a temas atuais. Durante o encontro, os participantes também praticam o Magic, um jogo de cartas que transforma os jogadores no que eles chamam de andarilhos dos planos, uma espécie de magos. Magic é um jogo de cartas, certo? Que existe um universo de 8.000 cartas nesse jogo e os jogadores usam da estratégia, porque cada carta tem uma habilidade específica. Então o jogador ele vai usar cada habilidade de cada carta num baralhozinho de 60 cartas e vai montar uma estratégia dentro dessas 8.000 cartas. Neste ano, cerca de 80 pessoas participaram da 7ª edição deste evento, que contou com a presença de jogadores de vários estados do Nordeste. Ele termina sendo uma das poucas oportunidades que a gente tem em Campina Grande de reunir os jogadores de RPG.
Não apenas os de Campina, mas também a gente também tem a participação do pessoal de João Pessoa, Recife e Natal. E para quem se interessou por esta forma um pouco complicada de diversão, o autor de vários livros de RPG, Marcelo Deodébio, diz por que é simples se interessar por este jogo. Porque o ser humano ele sempre contou história desde a época das cavernas, que o pessoal se reunia assim em volta da fogueira, em acampamento e tal. Então o ser humano ele é da natureza dele já contar histórias. Então o RPG ele perpetua esse tipo de tradição.